Vamos lá, gente. Meu nome é Davi, sou monitor de histologia de vocês. Semana passada eu dei Sistema Imune e essa semana eu vou dar Digestório 2, que é o último tema para P1 de vocês. Tá? Vamos lá. A Bianca deu Digestório 1, que compreende língua, esôfago as três regiões do estômago monogástrico, né? Região cárdica, fúndica e pilórica. Não sei se vocês lembram. E hoje a gente vai falar das regiões do estômago de ruminantes, né? Dos bois, das ovelhas, desse pessoal que rumina. E, e vamos falar também do estômago de aves, que é dividido no estômago químico, que tem ação química, que secreta substâncias e tal, para degradar o alimento. E vamos falar do estômago mecânico também deles, que é mais para triturar o alimento, tá? Então vamos lá. Eu vou primeiro falar de ruminantes. Eu botei essa foto aqui de um estômago de ruminante. Aí vocês podem ver que ele tem várias cavidades dentro dele, certo? Eu botei essas setas aqui, amarelas, para indicar o sentido do alimento, né? O alimento ele vem para cá, não vou explicar o caminho, mas só para vocês terem noção. Ele vem para cá e depois ele volta para ficar sendo ruminado na boca do animal de novo. Então os animais eles meio que são acostumados a vomitar, digamos assim. Aí aqui a gente tem essas três regiões, onde tem os círculos e onde tem lâmina, que a gente vai estudar. O abomaso a gente não estuda nas lâminas de histologia, mas ele é como se fosse a parte química É porque as outras partes são mais fermentação. Tem mais bactérias, elas fermentam a celulose e tal. No abomaso é mais química, então tem secreção. Tá? E então ele parece muito com o monogástrico que vocês viram com a Bianca. A gente não tem lâmina dele, a gente só vai falar de rumen nessa ordem. Rumen, retículo e omaso, tá? Então aqui eu botei. No rumen a gente tem estruturas que a gente chama de papilas. Esses nomes são extremamente importantes na hora do diagnóstico, então preste atenção. No rumen a gente tem estruturas que a gente chama de papila, tá? Papila ruminal. A gente tem no omaso, a gente tem lâminas, são mais compridas, certo? Papilas são pequenininhas, é como se fossem dedos, pontinhas de dedos. E aqui é como se fosse um cabelo, é bem compridinho. E temos a crista também, que é um pouco comprida, tá? Mas eu vou explicar como é que se diferenciam. A crista são cristas reticulares, tá? No retículo temos cristas reticulares, no omaso temos lâminas omasais e no rumen temos papilas ruminais. Esses nomes são essenciais na hora do diagnóstico. Vamos lá, primeiro para o rumen. No rumen, como eu disse, a gente tem papilas, que são essas estruturas aqui, tá? Em forma, parecem uns dedinhos, uns polegares. Ó, aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra. Então, na hora que vocês forem colocar, por exemplo, sistema digestório, né? Órgão, rumen, e aí só rumen, não precisa botar estômago, multicavitário, rumen, não, só rumen já basta. Aí vocês botam rumen no órgão e no pormenor em foco. Vocês vão botar. Primeiro, é igual eu falei com vocês em imuno. A gente tem um detalhe que a gente bate o olho na lâmina e consegue identificar o que ela é. No caso do rumen, são as papilas ruminais. Só que aqui, nessa primeira aqui, a gente só está vendo uma, né? Pelo menos eu só estou vendo uma. Então a gente vai botar papila ruminal, no singular, obviamente, e se for mais de uma, a gente bota no plural, papilas ruminais, tá? Tô falando isso porque tem gente que grava, sai gravando o diagnóstico e aí vai botando, tipo, psicografando na hora da prova e quando a professora vê, ela percebe que não tem sentido o que você escreveu ali. Tipo, tem coisa a mais que simplesmente não existe. Então é bom vocês focarem nisso. Então tá, pormenores em foco. Papilas luminais, aí ponto. Mucosa, 2 pontos. A gente tem um epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, tá? Aqui está o epitélio em si, ó, o epitélio. E aqui a queratina. Aqui essa parte de... Deixa eu botar outra cor.
e aqui a queratina, olha. Então, você vai botar mucosa com epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado. Aqui também dá para ver uma pontinha aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, passando do epitélio. Mucosa com epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado. Lâmina própria barra submucosa, porque como vocês podem observar aqui, não dá para diferenciar a lâmina própria de submucosa. Normalmente o que diferencia uma da outra tem sempre uma muscular da mucosa que faz a divisão, né? Aqui não tem. Então são meio que juntas. Aí a gente bota a lâmina própria barra submucosa. Muscular interna, muscular externa. Ó, muscular interna, muscular externa, tá? Não precisa botar sentido do corte, nada disso. Então, só revisando, recapitulando: sistema digestório, órgão, rumen, pormenor em foco, papilas ruminais, com mucosa de epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, com lâmina própria barra submucosa. E camada muscular interna e externa, se vocês virem. Tem a serosa também, mas ela nem pega nas lâminas, tá? Mas, enfim, só citando aí mesmo. Aqui, no caso, vocês não botariam nenhuma, porque não dá para ver nenhuma delas. Retículo. Retículo a gente tem... Eles são meio chatinhos de identificar, porque eles parecem muito com a lâmina ou masal. Se vocês olharem assim, são chatinhos de identificar. Eles são bem maiores que as papilas, então, pelo menos para diferenciar de rumen é fácil. Eles são maiores que as papilas. E o que eu uso, e o que as pessoas normalmente usam também para identificar, é que eles têm músculo dentro da, da crista deles. Tem esse que a gente chama de músculo da crista, porque ele é dentro da crista, sabe? Quando eu for falar de laminomasal, vocês vão perceber que o músculo da laminomasal parte da camada muscular. Então, assim, ele não é da lâmina, ele está na lâmina, mas ele veio lá de baixo, tá? Ele vem nesse sentido aqui. Ou ele entra, sabe? No retículo, a gente já tem ele separado aqui, ó. Por exemplo, aqui temos só a submucosa. Lâmina própria e submucosa. Você não está vendo o músculo entrando aqui. Tá vendo? Então, o músculo, ele é da crista, ele não é da região aqui de baixo. Não é da camada muscular. A camada muscular não está doando esse músculo para a crista. Ele já é da crista. Então, por isso que a gente chama de músculo da crista. E essa é a principal diferença do omaso, das lâminas omasais para a crista reticular. Se você vê músculo partindo da camada muscular lá de baixo e entrando na lâmina, aí você vai identificar que é uma lâmina omasal. Se você não vê isso, se você vê que o músculo está só dentro do que você acha que é uma lâmina ou um retículo, então você já sabe que é retículo, e aí você bota crista reticular, entendeu? Vamos lá, então. Sistema digestório, órgão retículo, pormenor em foco. A gente tem cristas reticulares, tá? Ou crista reticular, se você vê no singular, por exemplo, aqui, com mucosa de epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado. O epitélio é igual nas três lâminas, tanto aqui no rumen, quanto no retículo, quanto no omaso, o epitélio é igual, tá? Vamos lá, pormenor em foco, vou voltar, porque eu acabei saindo. Temos cristas reticulares com mucosa de epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, lâmina própria barra submucosa, com o músculo da crista, tá? E camada muscular, aí você bota, depois de músculo da crista, bota camada muscular interna e externa, se vocês verem as duas, ou só camada muscular, se vocês não verem, se só verem só uma, tá? Então, recapitulando, sistema, eu tô falando da aula passada, sistema digestório, órgão, retículo, pormenor em foco, cristas reticulares
com mucosa de epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado, lâmina própria barra submucosa, músculo da crista, ponto, camada muscular. Tá? O músculo da crista, se vocês quiserem colocar lá na frente também, se eu não me engano, eu botava isso quando eu fazia a matéria, eu botava crista reticular com músculo da crista, aí entre parênteses isso, né? Com músculo da crista, entre parênteses, aí ponto, mucosa de epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, com lâmina própria, barra submucosa e camada muscular, entendeu? Fazer isso também, não tem muita... Você escrevendo isso lá, elas vão entender, sabe? Então não importa se você vai botar antes ou depois, só bota próximo da parte de lâmina própria e submucosa, porque é onde eles estão, né? Em volta desse músculo da crista, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é lâmina própria com submucosa, tá? A lâmina própria, submucosa aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do último de ruminante, que é o omaso. Como eu falei, aqui a gente tem lâminas omasais, tá? Ó. E a principal diferença dela para o retículo é que a camada muscular que passa dentro dela sai da camada... Não, desculpa, a faixa muscular que está aqui dentro sai da camada muscular que está aqui embaixo, tá? Essa é a principal diferença dela para o retículo. Se bater o olho, tá vendo que o músculo está saindo de dentro da camada muscular, é a lâmina omasal, tá? E o músculo também é muito mais desenvolvido, porque, por exemplo, aqui no retículo você está vendo o músculo aqui, sabe? Mas se você passar o olho rápido, você nem percebe, né? Aqui não, aqui é bem diferente, ó. Você consegue ver esse feixe aqui, ó, tá bem separado do que está em volta. Dá para você ver onde ele começa e onde ele termina. Então, o músculo aqui, tanto o músculo da lâmina quanto o músculo aqui de baixo, é bem desenvolvido. Porque essa porção aqui do estômago dos ruminantes, ela é bastante responsável pela tração também. Ela meio que traciona o alimento também. O vegetal, a folha que o animal está comendo, meio que traciona também. Então, o músculo tem que ser bastante desenvolvido. Então, vamos lá. Sistema digestório, órgão omaso, pormenor em foco, lâminas omasais, com mucosa de epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado, lâmina própria barra submucosa e muscular interna e externa, tá? Se vocês repararem, o diagnóstico deles é basicamente a mesma coisa. Só aqui no retículo que acrescenta essa questão de músculo da crista, mas fora isso, os três são bem parecidos. A única coisa que muda é logo o comecinho, porque aqui a gente tem papila, aqui a gente tem crista e aqui a gente tem lâmina, tá? Então, essa foi a parte de ruminantes. Agora a gente vai para aves, tá? Aves aqui eu botei esse lindo patinho para vocês verem que aves não se sustenta só de galinha. Eu tinha muita foto de galinha, mas eu pensei, poxa, são sempre elas que vão para as fotos de matéria. Então, eu peguei um patinho. A gente tem... Esse aqui eu só botei a título de curiosidade, né? Nada disso aqui vai cair. Tipo, esôfago, faringe, cloaca, intestino, não tem lâmina disso. Papo também não. Isso daí é só para... Vocês vão ver isso em Anato 2. Desespero, né? Próximo período, ó. Acho que na P2 de vocês de Anato, enfim. Aqui na ave a gente vai falar de duas. Moela. Nossa, uma delícia, moela. E proventrículo. Na moela a gente tem a digestão mecânica. Aqui é um músculo bem... é um órgão bem musculoso, ele tem a função de tracionar o alimento. Inclusive tem aves que, eu não sei se são todas, mas pelo menos pombos eu sei que são assim, que eles comem pedrinhas, e as pedrinhas vão parar aqui na moela e elas ajudam a tracionar o alimento que está aqui dentro.
Então, eles comem pedras propositalmente, para elas passarem para cá e ficarem batendo no alimento quando eles comem, aí elas ajudam a, a tracionar o alimento. Tá? E aqui a gente tem um proventrículo, que é a mesma coisa que o nosso estômago. Né? Ele que vai secretar substâncias que vão digerir um pouco esse alimento. Tá? Inclusive, o epitélio dele ele é bem parecido com o estômago mesmo, que vocês viram com a Bianca. Mas vamos lá. Proventrículo. Fala nele porque ele vem antes da moela. Tá? Aqui a gente tem glândulas, o que caracteriza bastante a lâmina são as glândulas proventriculares, tá? E essa submucosa, na verdade, a submucosa fica aqui embaixo, né? Da glândula proventricular. Mas conta como se a glândula estivesse na submucosa. Então vocês têm que botar, quando eu for falar o diagnóstico, vocês vão perceber que eu falo que a glândula está dentro da submucosa. Ok? O epitélio dele é cilíndrico simples mucosecretor, idêntico ao. Não idêntico, né? Mas o diagnóstico que você dá é idêntico ao estômago que vocês viram com a Bianca. Tá? Vamos lá então. Sistema imune. Eu não vou falar de diferenciação dele para a moela porque são totalmente diferentes. Não tem quase que nenhuma semelhança. Tá? Por isso que eu não vou ficar tentando nesses detalhezinhos. Vocês vão bater o olho nisso aqui e vão pensar, nossa, parece um alvéolo, não sei o quê. Aí vocês vão perceber que é diferente da moela, no caso. Vamos lá. Sistema digestório, órgão proventrículo. Por menor em foco, a gente tem por menor em foco, a gente tem mucosa com a garganta seca. Mucosa com papilas cônicas e sulcos concêntricos, que são o formato dessa mucosa aqui, ó, tá vendo? Tem sulcos aqui concêntricos e papilas cônicas. Então a gente tem que botar isso. Então, mucosa com sulcos concêntricos e papilas cônicas de epitélio cilíndrico simples, mucosecretor, igual vocês viram com a Bianca. Lâmina própria com glândulas e muscular da mucosa. Ó, não tem muscular da mucosa, estou falando besteira. Lâmina própria com glândulas, submucosa com glândulas proventriculares, tá? E muscular, aqui, aí depois camada muscular interna, externa. Serosa aqui também pegou, mas dificilmente vai botar essa lâmina aqui, porque nem dá para ver, por exemplo, nessa lâmina aqui não dá para ver, nossa, fiz uma sujeirada aqui, né? Não dá para ver os sulcos concêntricos nem as papilas cônicas. Então, como elas querem sugar o máximo de vocês, o ideal seria uma coisa mais ou menos assim. Que aqui dá para você ver, ou até mais próximo que isso. Normalmente é bem esse círculo que eu botei aqui. Ó. Pega bastante suco concêntrico e papilas cônicas e um pouco dessas glândulas proventriculares aqui. Tá? Vamos lá, de novo, só para recapitular. Sistema digestório, órgão proventrículo, por menor em foco, mucosa com sulcos concêntricos e papilas cônicas, de epitélio cilíndrico simples, mucosecretor, lâmina própria com glândulas e submucosa com glândulas proventriculares. E aí camada muscular interna e externa. E camada serosa, nesse caso aqui. Tá? Mas, por favor, atenção para não colocar coisa a mais. Vamos para o próximo, que é o último já. Hoje o vídeo é bem curtinho. Moela. Moela, ela tem um detalhe que a gente bate o olho e já identifica ela, que é a famosa placa de secreção. Que é essa coisa aqui que parece um epitélio. Um epitélio, parece queratina, né? Vocês que viram tegumentar aí, lembra bastante a queratina. Mas ela tem uma cor meio uniformezinha e ela é uniforme. A queratina ela é toda desregulada, né? Ela tipo, sobe muito aqui, aí aqui baixa, aí que sobe. Na placa de secreção ela é bem bonitinha. Parece que foi pintada.
ela é o principal detalhe. Então, a gente no diagnóstico, no pormenor em foco, a gente vai colocar ela primeiro. Placa de secreção, e daí então a gente fala de mucosa e tal. Ok? Vamos lá. Sistema digestório, órgão, moela, pormenor em foco. Placa de secreção, aqui. Mucosa com epitélio cilíndrico simples, tá? Eu não sei se essa é a justificativa, mas na minha cabeça faz sentido desse órgão ter esse epitélio, porque ele é quase que uma continuação do outro, sabe? Ó, eles estão muito juntinhos, então como o epitélio daqui já era cilíndrico simples, do proventrículo, aí meio que ele seguiu para a moela também, foi comodidade, a natureza é meio preguiçosa. Então assim, não sei se isso tem a ver, mas eu gravei assim, entendeu? Me ajudou na hora de perceber. Então vamos lá. Placa de secreção, mucosa de epitélio cilíndrico simples, tá? Aí aqui já não é mucosecretor, porque esse órgão não secreta nada, então não tem por que ser mucosecretor. Epitélio cilíndrico simples, com lâmina própria barra submucosa. Aqui nem está escrito lâmina própria, né? Porque essa faixa é meio... Aqui tem um roxo mais vívido, né? Aqui está um meio cinza, né? Meio roxo, meio cinza. Aqui a submucosa é a lâmina própria barra submucosa. E aí embaixo dela a gente tem camada muscular, né? Aqui está em corte transversal, aqui em longitudinal, mas o corte não importa. Então, embaixo vem camada muscular, interna e externa, tá? Vamos lá, só para recapitular para a gente fechar a aula. Sistema digestório, órgão, moela, pormenor em foco, placa de secreção, ponto, mucosa de epitélio, pavimento de epitélio cilíndrico simples, com lâmina própria barra submucosa, ponto, camada muscular interna e externa, se vocês verem as duas, ok? Então, gente, basicamente é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Bye, bye.